Boa noite a todos. Senhoras e senhores, havendo número legal na forma regimental, declaro aberta a 6ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, criada pelo requerimento número 023/2025, aprovado na sessão ordinária realizado em 17/6/2025 e formalizada pelo ato número 003/2025 em 18 de junho de 2025. A reunião destina-se ao depoimento das testemunhas Ana Beatriz de Almeida, Catarina Aragão, Régia Freitas, Rafael Xavier Conrade Gonçalves e Daniele Langner. Todos médicos no Hospital São Lucas, em atendimento à intimação desta comissão. Peço para que o depoente seja encaminhado à mesa. Boa noite. Boa noite, Rafael. Antes de iniciarmos a oitiva, cabe a esta presidência adverti-lo quanto aos seus deveres legais na condição de testemunha perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito. Nos termos da lei, a testemunha regularmente intimada tem o dever legal de comparecer e não pode eximir-se de depor e deverá prestar compromisso de dizer a verdade sobre os fatos de que tiver conhecimento, devendo responder com exatidão, sem omitir ou falsear qualquer informação. De acordo com o artigo 4º da Lei nº 1579/52, concomitante com o artigo 203 e 204 do CPP. Advirto ainda que o artigo 342 do Código Penal dispõe que fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha configura crime de falso testemunho punido com pena de reclusão. Feitas essas advertências, passa a colher o seu compromisso. Senhor Rafael, o senhor se compromete a dizer a verdade de que souber o que lhe foi perguntado? Sim. Obrigado. Senhor Rafael, qual o seu nome completo, seu CPF, número de registro do CRM e especialidade médica? Boa noite. Meu nome é Rafael Xavier Conrade Gonçalves, CPF 145, CRM 130 9439 e eu sou médico generalista. Há quanto tempo o senhor presta serviço no Hospital São Lucas? Então, eu prestei serviço em 2 etapas, que eu sou aqui de Coatis, então quando eu formei o ano passado, eu prestei serviço lá, se eu não me engano, em março, durante um mês. Me ausentei, decidi sair, retornei agora de março a junho desse ano. E o senhor tem quanto tempo de profissão? Eu formei em maio do ano passado, que eu peguei meu CRM, aí eu trabalhei em maio, um pouquinho de junho, e esse período desse ano que eu falei. Então tem 1 ano e pouquinho, né? Obrigado. Boa noite, doutor Rafael. Sua atuação no hospital ocorreu e ocorre de que forma de contrato? PJ. O senhor poderia nos fornecer uma cópia? Sim. O senhor tem aí a cópia Do que você diz? do seu contrato? Ah, não, mas nunca houve uma assinatura de contrato nem nada. Essa é a forma de pagamento, de prestação de serviço, entendeu? Eu nunca assinei contrato com eles, nada. Quanto tempo que o senhor trabalhou lá? De março a junho desse ano. E nunca teve contrato? Nunca teve contrato. Nenhum documento assinado? Não. E a sua saída foi decorrente da falta de pagamento? Então, na verdade, meus plantões eram às segundas, junto com a doutora Paola, inclusive. E eu estava na segunda, onde ocorreu
a chamada dela lá em cima, que começou toda a história dessa vez. Então, eu fechei o meu plantão na segunda do dia 9. Na semana subsequente, eu fiquei um pouco resfriado, fiquei doente. E como nunca tinha recebido, preferi me ausentar, até para ver como é que a situação ia se desenrolar. E na semana seguinte, eu fui informado pelo então diretor médico, após a saída da Paola, Dr. Marcelo, que a Julinha, desculpa, eu não sei o nome dela certo, a gente sempre se referiu como Julinha, que era responsável agora pela escala do corpo clínico, pelo menos adulto, que eu saiba, mas imagino que pediátrico também, informou a ele que eu tinha sido retirado da escala por não os apoiá-lo, segundo ela. Mas, na verdade, era porque eu não queria mais trabalhar sem receber de lá, né? Esse período todo que você trabalhou, você nunca teve pagamento? Para você ter ideia, a gente entra lá, quando eu fui chamado pela Paola para fazer o plantão, a gente já entra sabendo que são 60 dias de atraso de pagamento, tá? Então, como eu entrei em março, trabalhei em março, abril, era para eu receber no começo de maio, no 5º dia útil, que a gente recebia de lá, né? Ou deveria receber. No 5º dia útil, como sempre foi, a gente, vou falar no meu caso, né? Manda mensagem. Na verdade, durante a semana, a Márcia, que é responsável pelo pagamento, ela até solicita que a gente faça a nota fiscal. Só que nunca paga, aí vira a semana, a gente tenta falar com ela de novo, se você der sorte, ela te responde, se não, ela só te ignora, até um ponto que ela dá alguma justificativa, geralmente, ou no meu caso, foi que tinham entrado com um processo contra eles e tinha um bloqueio de capital, de bens, ela não podia me pagar. Então, ela foi me pagar março, 9 de junho, inclusive no último dia que eu fiz o plantão lá, que eu me referi. Então, você trabalhou 4 meses e recebeu 1 mês. Isso é março, abril, maio. Começo de junho, né? Então, 3 meses e 1 semana. E você mencionou que eles chamaram, que você não precisaria mais estar fazendo plantão por você não participar com eles? Não, eles me informaram através do Marcelo, que me ligou, não lembro o dia certo, acho que foi uma quarta, que eu estava retirado da escala por tê-los deixado na mão. Foi essa as aspas. Acredito que referente a eu não ter ido no plantão por não estar pagando, né? Ok. Eu vou fazer essa pergunta, mas você recebe regularmente seu salário? Não. Nesse caso, desde quando o pagamento estão atrasados? Eu recebi março, como eu disse, em julho, então abril, que eu até já emiti a nota, mas ela não foi paga, maio e junho, né? Maio e junho. Oi? Você, desde quando que você falou? Desculpe. Eu só recebi março. Só recebeu março? Só março, até hoje. Entendi. Já? Doutor, alguma justificativa foi apresentada pela direção do hospital ou pela PAMIC para a ausência de pagamento? A única que eu recebi foi essa que eu me referi, que após, geralmente, 1 semana após o que deveria ser a data de pagamento, a Márcia, que é responsável pelo financeiro, alega que teve um bloqueio do capital deles. Ou ela não responde, simplesmente ignora até o mês seguinte, que tem vários colegas meus que nem responder, ela responde. Então, até mesmo para colegas seus, você não escutou relatos de informação do tipo? Como assim? Não entendi. Sobre a questão do atraso. Exato. Tem amigo meu que ainda trabalha lá, inclusive, que ela simplesmente não responde. Tem o meu caso, que ela dá essa desculpa do bloqueio de bens, de capital, esse tipo de coisa. Doutor Rafael, há registros formais das horas e os plantões que você realizou no hospital? Então, até tem.
Na verdade, quando você dá entrada no plantão, você assina uma folha de entrada com o horário da sua chegada e você tem uma folha com as datas do mês, onde você carimba e assina o horário de entrada e o horário de saída. No dia que aconteceu, no dia 9 de junho, que aconteceu a questão com a Paola e tudo, suspeitando de que podia tomar uma projeção maior, e como eu já tinha trabalhado antes lá e também tive problema com o pagamento, eu tirei de março uma foto dessa folha e de junho, abril e maio eu não consegui tirar, porque no momento em que eu fui na recepção pedir a folha para eu tirar a foto, a recepcionista falou que ela já tinha subido para a direção, né? Você consegue nos fornecer cópia? Dessas duas fotos, consigo. Ok. Você pode nos falar qual o valor do seu plantão? Bruto 2.500, 24 horas. E qual o valor que o hospital te deve? Total, acho que 27.500, 27 mil, se eu não me engano. Um plantão por semana? 24 horas. É porque eu já fiz extras lá, né? Então, e como lá é bem difícil você conseguir passar plantão. A única vez que eu passei plantão lá, eu tive que pagar o médico à vista, porque eu estava no Rio, não ia dar tempo de chegar. Ninguém aceita fazer, porque todo mundo sabe da fama do hospital, infelizmente, de não pagamento, então eu tive que pagar à vista. Então, teve outros casos paramédicos da escala que eu fiz o plantão, se eu não me engano, 2 sextas à noite, teve uma terça à noite também, mas como eu era da escala, eu fiz sem eles me pagarem previamente, entendeu? Doutor, qual a data exata do início do seu contrato? Primeiro plantão que eu fiz lá foi, se eu não me engano, 17 de março. Tá, e qual foi o último dia que trabalhou no hospital? 9 de junho. 9 de junho. Isso. Junho. Doutor, ainda na pergunta da relatora, esse registro que o senhor fazia, né, essa assinatura, seria uma folha de ponto ou tem algum nome técnico para esse documento? Não era uma folha de ponto, não. Que, inclusive, eu trabalho em outros lugares onde tem a folha de ponto, mas não, era uma folha com um nome em cima da APAMIC. Eu não lembro ao certo que estava escrito, mas era só um controle de entrada, assim, de presença, quase isso. E após a saída desse documento, seja para o RH ou qualquer outro setor, vocês já não tinham mais acesso? Eu vou ser sincero, eu só tirei essas fotos imaginando o que poderia vir a acontecer. Não sei se os outros médicos tiveram esse pensamento também, mas a gente não tinha acesso. A gente carimbava, vinha a moça da recepção, entrava no consultório, solicitava assinatura e carimbo como uma forma de presença e a folha seguia com eles. Doutor, já foi informado sobre valores repassados pelo município de Coatis da APAMIC que seriam destinados ao pagamento dos profissionais de saúde? Bom, eu fiquei sabendo depois dos vídeos que saíram na internet. Antes eu já tinha ouvido falar, né? Como eu disse, eu sou daqui, mas nunca tive uma prova concreta, mas já tinha ouvido falar sim. Então, até então, o senhor não tinha certeza de onde vinham os recursos do hospital? Isso. Concreto não, só por fala de outras pessoas, né? Mas alguém, assim, chegou a comentar com o senhor que no caso, a prefeitura não repassava esse dinheiro para o hospital? Não, isso não. Ninguém nunca falou que não repassava. Não. Até porque eu não tinha muito contato, para ser bem sincero, eu não tinha muito contato com o pessoal da direção. Eu falava com eles o que é estritamente necessário. Tá? Então, assim, nunca chegaram para mim e falaram, eles não repassam, a prefeitura não repassa. Tá? Isso nunca fizeram, não. Doutor, o hospital já lhe ofereceu alguma forma de compensação, promessa de pagamento ou acordo referente aos atrasos? Não. Nunca ofereceram, não.
Não, só promessas vazias, né? Por exemplo, essa semana, o quinto dia útil desse mês, eu tentei, porque se a gente está na escala, a gente tem a dúvida de vai receber, a gente saindo, a gente tem a certeza que não vai receber, né? Mas, de qualquer forma, eu tentei, mandei mensagem para a Márcia, inclusive ela me respondeu, falou que faria o pagamento. Isso aconteceu como das outras formas. Chegou o quinto dia útil, que foi segunda agora, nem me responde mais. O senhor disse que ela respondeu, foi por mensagem, ligação? WhatsApp. E o senhor tem essa conversa? Tenho sim. Caso necessário, nós vamos solicitar, tá bom? Claro. E todas as vezes que você questionava sobre o não pagamento, você que procurava a direção ou eles te deram alguma posição referente a isso? Não, era só quando a gente procurava mesmo. E sempre você conversava com a Márcia? Com a Márcia, Para ser sincero, com a Rosa, eu falei com ela pelo WhatsApp uma vez, que foi o dia 9, eu disse que aconteceu tudo isso, saí do meu plantão, ela me mandou mensagem na terça, né, 8, 9 horas da manhã, tinha acabado de sair do plantão, oferecendo para eu pegar o plantão de lá, porque eu não lembro se... Eu acho que era da clínica adulta, tá? A médica do adulto não iria, perguntou se eu queria fazer. Só que, como eu já imaginava o que ia acontecer, eu prefiro não pegar. O seu plantão era onde? Não entendi. O seu plantão era na pediatria? Não, adulto também. Adulto também? Uhum. Doutor, na sua percepção, como os atrasos salariais têm impactado o atendimento médico e o funcionamento da unidade hospitalar? Atrapalha bastante, né? O que eu acho que mais atrapalha é como você não oferece as formas corretas de trabalho, bons médicos não ficam aqui, entendeu? Acabam saindo e acaba que a fama vai espalhando e outros bons médicos que nunca trabalharam aqui, poderiam trabalhar ajudando a população, não vêm. E como que é a fama do hospital hoje em relação aos médicos? Como que o hospital é visto pelos médicos? O médico do hospital? Não, como que os médicos se referem quando falam do Hospital São Lucas? Que não paga, referem até como maluquice pegar plantão, botar em risco CRM, falta de pagamento, como eu disse, esse tipo de coisa, né? É bem ruim a fama, infelizmente. Doutor, há conhecimento entre os profissionais de que recursos públicos estariam sendo desviados ou mal aplicados pela gestão da PAMIC? Eu não tenho essa informação concreta, não. Ou seja, eu acho, né? Porque se não está indo para mim o dinheiro do repasse, eu acredito que está sendo repassado, está indo para algum lugar, mas não tem como afirmar isso, né? Não tem uma prova disso. Mas você já ouviu boatos, relatos, alguma coisa? Não, isso não. Esse é um pensamento exclusivo seu. Em relação ao assunto. A conta não fecha, né? Se o dinheiro é repassado, né? E verba pública é destinada e não está sendo pago os médicos, está indo para algum lugar. Qual lugar eu não sei, não tem como eu afirmar. Doutor, o senhor ou colegas do senhor já formalizaram denúncia ou comunicação à Prefeitura ou à Câmara ou ao Ministério Público sobre a falta de pagamento ou qualquer outro órgão? Olha, que tenha me dito, eu nunca fiz, tá? E que tenha me dito, não. A única pessoa que eu sei foi um médico que eu trabalhei em Porteal, tá? Que ele me disse que tinha um processo correndo contra o hospital. Mas não sei se é verdade, ele não me mostrou nada, foi boca a boca que ele me disse, tá? O senhor tem alguma informação de colegas seus que tenham feito algum tipo de denúncia no Conselho? Isso não. Nenhum nunca me falou nada disso, de denúncia para o CRM. Doutor Rafael, em relação à estrutura administrativa da PAMIC, os médicos têm acesso aos relatórios financeiros ou prestações de contas do hospital? Não. Doutor, em alguma vez foi solicitado emitir notas fiscais ou recibos de valores que não foram efetualmente pagos? Como assim? Não entendi.
Olha só, alguma vez foi solicitado o senhor emitir notas fiscais, Certo. tá? Ou recibos de valores que não foram efetivamente pagos. Teve, por exemplo, eu tenho uma nota do mês de abril que eu fiz para eles e não foi paga, referente ao meu pagamento, né? Então, Mas eles que solicitaram que você fizesse? sim. Ou você fez na esperança de receber? Não, como eu te disse, como aconteceu comigo, por exemplo, chegava na semana do 5º dia útil, a Márcia entrava em contato, falava, doutor, emite, seu pagamento foi tanto, total do seu pagamento. Emite a nota, eu emitia a nota e mandava para ela. Aí começava toda a história que eu disse. Às vezes ela te ignorava, às vezes até o ponto de falar do bloqueio de bens, ou simplesmente ignorava até o mês seguinte, tá? Que foi o que aconteceu em março, por exemplo. Eu tenho uma de abril, que eu emiti a nota, no valor de 11.250, se eu não me engano, que nunca foi paga. Quando o senhor se refere a bloqueio de bens, o que seria isso que ela fala para o senhor? Bloqueio de bens do hospital, dela, assim, pessoal? bloqueio de como dinheiro, né? Pelo que eu entendi, que alguém entrou com um processo contra eles e teve um bloqueio de capital. Era isso que eu entendi, né? Por quantas vezes aconteceu isso, doutor? Essa mensagem, você diz? Não, de solicitar e emitir notas fiscais e o senhor não receber. Então, como eu disse, eu emiti 2, março e abril, certo? Março eu recebi em junho e abril eu nunca recebi. Então, aconteceu essas 2 vezes. Então, em aberto, quantos o senhor tem hoje? Só de abril. Então, o hospital hoje só deve o mês de abril. Não, deve maio e junho, só que não foi solicitado a nota, né? Não foi solicitado. Não foi solicitado. Doutor, qual é a atual situação da equipe médica no hospital? Houve evasão de profissionais por falta de pagamento? O que eu sei foi de mim, da Paola, da menina, da moça de terça, mas eu não sei o nome dela. Se eu não me engano, a doutora Liz de sexta saiu. E acho que teve mais um médico de sexta, que eu não lembro o nome dele. São os que eu tenho noção que saíram por causa disso, entendeu? De resto, não sei. Doutor, como que a ausência de pagamento nesse período que você trabalhou no hospital atrapalhou a sua rotina? Olha, para ser bem sincero, assim, você deixar de ganhar o que você trabalhou nunca é bom, porque você conta com esse dinheiro, né? Mas a minha situação ainda é bem tranquila. Eu ainda moro aqui, então não tenho nenhum dependente, nem nada, e trabalho em outros lugares que me pagaram normal e eu sempre tive um dinheiro guardado. Então, assim, diretamente, desesperadamente, vou ser sincero que nunca me atrasou em nada. Mas é um dinheiro que você conta para os seus planos, né? Querendo ou não, especialização custa, curso custa. E, às vezes, é um dinheiro que você conta para você melhorar seu âmbito profissional, né? E em algum momento isso atrapalhou também a sua dedicação ao hospital, no período que você estava lá? Não, de maneira nenhuma. Eu sou daqui, eu amo aqui. Eu voltei por causa daqui. De maneira nenhuma. Escutou relato de algum colega seu que atrapalhou a dedicação dele? Não. Pelo menos falado para mim, não. Todos continuaram, fizeram a sua parte. Como eu disse, na esperança de um dia receber. Se você está lá dentro e tem a dúvida de que vai receber, imagina não estando, né? E a rotina? Algum médico relatou para você que ficou sem pagar alguma conta, que teve alguma coisa interrompida financeiramente por conta do atraso? A única que falou foi a Paola, né? Porque era a que eu tinha mais contato, porque a gente fazia A segunda era eu e a Daiane. Eu fazia 24, a Daiana fazia 12 dias de adulto, enquanto a Paola estava na pediatria. Chegava à noite, era eu e a Paola. E a única que me relatou, mas também foi a única que a gente teve uma conversa a mais sobre isso, foi ela que falou que acho que 80% do salário do que ela usava no mês vinha de lá, entendeu? Então, imagino que para ela deve ter sido bem pesado, sim. Mas foi a única que me relatou.
Doutor, a administração da PAMIC ou os responsáveis pelo hospital já chamaram os médicos para esclarecer a situação financeira? Alguma vez chamaram o senhor ou algum médico? Não, Nunca? nunca me chamaram. Nem mensagem? Não. Para esclarecer, não. Igual eu falei, o máximo foi isso. Dando uma justificativa, se é verdade ou não, não sei. Mas para esclarecer, nada. Doutor, o senhor já presenciou situações em que serviços, exames ou medicamentos foram interrompidos por falta de pagamento a fornecedores? Em algum momento o senhor passou por isso? Interrompido, não. A única coisa que já aconteceu, por exemplo, a questão do laboratório, né? Porque o laboratório você não conseguia ele em horas. Você tinha que solicitar um laboratório, ele ia para a Volta Redonda, era analisado e voltava a um certo horário. Acho que 2 vezes ao dia, era pouco. O que já aconteceu, às vezes, foi um paciente na sala de estabilização que chegou para mim, um princípio de IAM na hora, eu achei, mas depois eu e o Dr. Rodolfo achamos que era um IAP hipertensivo e não tinha o traçado do eletro, não estava funcionando. Já teve uma paciente que chegou com uma tentativa de suicídio, autoextermínio, desacordada. Eu pedi para rodar um eletro nela, não funcionava o eletro. Mas isso assim, mas de ser interrompido, não. Mas, doutor, então o senhor afirma que os aparelhos hospitalares estavam deteriorados? Poderiam estar em condições melhores, com certeza. Inclusive, nesse do traçado, eu fui vendo o traçado dela pelo oxímetro meu, né, porque não era muito fidedigno. Entendeu? Então, acho que sim, poderia ter condições melhores nos aparelhos lá, podia ter um investimento maior. E esses aparelhos, doutor, em má condição de uso, eles podem levar um paciente a evoluir a óbito? Pode, né? São situações determinantes para a gente traçar uma conduta para um paciente, né? Pode sim, com certeza. Graças a Deus nunca aconteceu comigo, tá? Mas pode, com certeza pode. Já aconteceu com algum colega seu de trabalho? Que tenha levado a óbito? Ou piorado a situação? Que eu me lembre, não. De ter me relatado, por causa de uma falha de um equipamento, o paciente foi a óbito ou piorou o quadro, não. Sinceramente, não. Mas um colega já fez algum relato dizendo que por falha de um equipamento foi bem difícil de tentar tratar do paciente? Não, em casos graves, não, tá? O que mais a gente conversava, assim, a gente relatava era a questão do laboratório, que a gente achava assim, meio um absurdo, porque existem casos que você precisa de um laboratório quanto antes, né? E nesse método que acontecia, a forma que eles faziam, a gente não achava o ideal. Mas, sendo bem sincero, em relação a um tubo não ter funcionado, um aparelho ventilatório não ter funcionado, e levado a óbito, piorado o quadro do paciente, não. Nunca me relataram, não, tá? O senhor acha que a sala vermelha do Hospital São Lucas tem condições? Para atender todos os casos, com certeza não. Com certeza não. Os equipamentos da sala vermelha, o que o senhor poderia me falar? Olha, Estão em condições de uso? o que eu, graças a Deus, nunca precisei entubar um paciente aqui em Coatis, tá? O que eu já peguei foi um paciente entubado do plantão passado, tá? Cheguei, o paciente estava com o ventilador funcionando normal, tubo passado, paciente estável. Inclusive, eu pedi transferência dele. Mas nunca precisei passar um tubo ou um ventilador aqui, não, que são umas coisas mais emergenciais, né? O que já me aconteceu foi o que eu relatei, de mais grave. Essa paciente chegou com uma dor torácica, eu e o doutor, a gente suspeitou de um IAM, tá? Quando a gente foi monitorizar a paciente, o traçado do eletro não estava funcionando, não era fidedigno, e a oximetria dela também não estava muito boa, tá? E o esfigma, para pegar a pressão dela,
estava muito alterado. Então, a gente teve que dar um contorno na situação, usando o que a gente podia, aferindo pressão manualmente, oxímetro na mão, no dedo dela, para ver o traçado, para ver a pressão, tá? Por sorte, a paciente não era um infarto, igual eu falei, era um edema agudo de pulmão, que a gente conseguiu reverter e estabilizar a paciente. E depois passamos os plantão. Então, não sei se transferiram a paciente ou não, mas quando a gente saiu de lá, ela estava estável, tá? Doutor, na sua experiência técnica, o Hospital São Lucas, na sua experiência e na sua opinião, Ok. o Hospital São Lucas, ele pode ser considerado um hospital de emergência, um pronto-socorro? Não, não pode. Não pode. Inclusive, porque nessas situações, tempo é precioso, tá? E como não é aparelhado com tudo que precisa, você pode perder um tempo precioso ali de um paciente. Vou te dar um exemplo, tá? Um AVC. Um paciente com acidente vascular, a gente precisa de uma tomografia o quanto antes. A gente não pode intervir num paciente sem a tomografia, porque a gente não sabe se ele está sangrando ou se ele está com isquemiado. Então, por exemplo, não tem ali, né? Igual eu te falei, teve essa vez da paciente tentativa de autoextermínio que eu precisei de um eletro, não rodou o eletro. Imagina se fosse um infarto, que a gente precisa saber ter a conduta traçada legal. Então, assim, acho que não. Sinceramente, acho que não. Não dá para você considerar uma referência de emergência. Doutor, pode. O serviço de raio-x, qual o horário de funcionamento? Não lembro se era de 8 às 8 ou de 9 às 7. Sinceramente, eu não lembro. A primeira vez que eu trabalhei aqui, em maio de 2024, não funcionava. O raio-x não funcionava? Não estava funcionando, tá? Quando eu voltei, nesse ano, estava, tá? Mas ano passado não funcionava. Mas aí quando o senhor trabalhou lá nesse segundo período, o raio-x ele tinha horário de Tinha funcionamento? Horário. Tinha horário. Aí na parte da noite, da madrugada, como que era feito? Graças a Deus eu nunca precisei para uma emergência. É isso que eu estou falando. Dependendo do que chegar para você, você não vai ter os recursos para lidar com o que você precisa, entendeu? Por isso que eu acho que não é uma referência de emergência, como eu disse. Doutor, na sua primeira passagem, como o senhor disse, o senhor ficou um mês lá. Eu fiz alguns plantões, assim, não foi fixo. Durante esse mês inteiro que o senhor trabalhou, inteiro que eu digo nos plantões, certo, o raio-x não funcionou. Não funcionava. Eu ia falar a respeito do raio-x, mas eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Algumas pessoas chegaram até a comentar que à noite o plantonista do raio-x ficava em casa e tinha que ser chamado. Isso é verdade, doutor? Sobre aviso, né? Isso. Igual eu te falei, eu nunca precisei chamar ele, tá? Mas sim, falavam que caso precisasse, você poderia chamar ele, mas eu nunca precisei chamar. Mas realmente falavam que ele ficava de sobreaviso, né? Que a gente chama em casa, e no caso de uma emergência, de uma necessidade, chamava. Nunca vi alguém chamar, sendo sincero, tá? Mas falavam que sim, tinha essa possibilidade. Muito obrigado. Doutor Rafael, na sua visão, a direção da PAMIC tem agido com transparência e ética na gestão do recurso público que é destinado? Não. Sabe me explicar o porquê que o senhor acha que não? Bom, transparência nunca teve, né? Igual eu te falei, na minha concepção, tá? Se você tem uma verba entrando e ela não está sendo destinada para onde ela deveria estar sendo, ela está indo para algum outro lugar. Qual lugar, a gente não sabe, né? Então, não tem como afirmar que teve transparência. E competência, assim, eu acho que saúde não tem nada mais sagrado, né? Então, você faltar com isso, com a seriedade que a situação pede, com certeza não está sendo bem feito, né? O senhor acha que a presidência do hospital não ser dirigida por um médico, alguém da área, atrapalha o funcionamento do hospital? A presidência? Olha, eu acho que não. Sinceramente, acho que não.
Talvez fosse melhor, mas não acho que gente capacitada independe de ser médico ou não. O que não dá é para ser uma pessoa incapacitada, né? Mas acho que ela ser médico não define ela também como capacitada para gerir um hospital. Então, acredito que não tem essa necessidade. A pessoa tem que ser capacitada, né? Doutor, há médicos contratados diretamente pela prefeitura ou todos são exclusivos da PAMIC? Que eu saiba, exclusivos de lá, da PAMIC. Doutor, o senhor saberia dizer se há disparidades de pagamento entre médicos com funções semelhantes? Se alguns recebem, outros não, você diz? Não, a disparidade no valor. No valor? Exato. Não sei. Acredito que não. O que eu sei é que segunda, sexta, sábado e domingo, o plantão de 24 é 2.500 bruto. Terça, quarta e quinta, 2.024. É a única diferença que eu sei, tá? Mas referente aos dias. Doutor Rafael, a gestão da PAMIC fornece recibo, contra-cheque ou algum comprovante de vínculo empregatício e de valores devidos recebidos pelo senhor? Não. O senhor só recebeu uma vez. Uma vez. Como que foi essa forma de pagamento? Foi transferência para minha conta PJ. O senhor lembra quem que fez a transferência? Foi o nome de quem? Eu posso até olhar aqui se quiser, mas de cabeça assim eu não lembro não. Você consegue olhar? Consigo. Você pode olhar para a gente? Posso olhar? Pode. Aqui já está até aberto. Posso falar? Pode. Tá, de Associação de Proteção e Assistência. Aí o CNPJ, a agência, a conta e o banco é o Banco do Brasil. Tá? Ok. Se vocês quiserem isso aqui também. A gente vai pedir para você juntar com os demais documentos e destinar tudo a nós. Tranquilo. Doutor, você já teve acesso ao plano de trabalho da PAMIC que justifica a destinação de recurso público? Não. Não. Nunca tive acesso, não. O senhor alguma vez foi convocado a assinar folha de pagamento ou recibos em branco? Algum colega relatou algo no sentido? Não. Nunca fui chamado e nunca fiquei sabendo de nenhum relato disso, não. Doutor Rafael, em relação ao Hospital São Lucas, você acha que, pelo período que você trabalhou lá, ele oferece condições adequadas para o atendimento dos pacientes, como insumo, medicamentos, suporte técnico? Eu acho que oferece o mínimo, para ser sincero. Adequado, eu acho que, igual eu disse, varia de cada situação, mas acho que oferece o mínimo. Dava para ser infinitamente melhor, né? Já aconteceu com o senhor prescrever algum medicamento que não tivesse no hospital? Olha, de eu ter prescrito, não, porque geralmente eu pergunto na farmácia se tem antes, então eu acabo substituindo. Mas, assim, de eu ter precisado de um medicamento muito necessário entre a vida e a morte, assim, e ter faltado, não. Tá? O que já aconteceu, se eu não me engano, foi faltar corticoide ou trocar. Mas para uma asma, assim, crise asmática. Nada muito grave. Mas e a utilização de insumos? Alguma falta? Tala, gaze? Que eu me lembre, não. Sinceramente, não, tá? Que eu tenha presenciado, não. Doutor, você tem conhecimento sobre alguma empresa terceirizada que atua no hospital? Não. O serviço laboratório do hospital? Ah, verdade. O laboratório, se eu não me engano, é terceirizado, sim. É verdade, não lembrava. Porque o senhor mencionou antes que é feito em outro local, né? Isso Colhe aí. aqui e analisado Você em outro local, colhia né? diversas vezes. Por exemplo, paciente, uma infecção urinária, que a gente pede um laboratório. Paciente ia demorar 7, 8 horas para o
o resultado do exame chegar, porque ele ia para Volta Redonda, era analisado e voltava. Já teve vezes de eu pedir o laboratório pela manhã e ele ficar guardado até 1 hora, se eu não me engano, para levar vários juntos. E como que era a logística do transporte de levar? Olha, eu vou ser sincero que eu nunca entrei muito assim para reparar nisso, não. Assim, geralmente estava ocupado atendendo, ainda mais segunda, que é bem mais movimentado. Mas o que eu sei, tá? O pessoal colhia técnicas, colhiam, deixavam armazenado, porque tem uma salinha de laboratório lá. E uma pessoa ia, buscava ou levava, não lembro certinho, para Volta Redonda e trazia, e chegava a análise pelo computador. Então, geralmente, o que eu fazia? Pedia, depois perguntava, já foi, não foi, não, me informava, e depois, horas depois, ia na recepção, tem como você olhar para mim se saiu? Geralmente, o que eu combinava com os pacientes quando não era de risco, né? Vai, faz as suas coisas, volta aqui depois, umas 7 horas depois, e eu dou uma olhada e a gente traça a conduta certinho, entendeu? Era o que eu fazia. Então, a logística que eu sei é essa: colhia, ia para essa salinha, alguém buscava ou levava para Volta Redonda, e o resultado eu solicitava via computador na recepção. O senhor sabe se elas são pagas regularmente? Do laboratório? Não, as empresas terceirizadas. Olha, eu não tenho essa informação, né? Não consigo te dar certeza, mas eu imagino que deve ser, né? Senão não estaria funcionando. Mas eu não tenho certeza disso, não tem como te informar, certo? O serviço de laboratório sempre prestou serviço? Nunca teve negativa enquanto o senhor trabalhou lá? De eu solicitar um exame e eles se recusarem? É. Não, enquanto eu estive lá nunca teve, não. Doutor, o senhor já trabalhou em outros hospitais de emergência ou pronto-socorro? Já. Esses hospitais, eles tinham laboratórios no local? Sim. Por exemplo, Porteal, que é o que eu mais trabalhei extra aqui. Laboratório ali no local. E, como você disse, você já chegou a solicitar um certo exame pela manhã e ele só chegou 7 horas da noite, por no exemplo. final do dia. Isso aí. Né? E existe algum tipo de exame laboratorial Certo. que venha a colocar em risco o paciente caso ele não chegue numa forma rápida? Olha, Algum exame que possa indicar alguma coisa no paciente? então, assim, o mais comum, que a gente possa pensar seria a troponina, né? A famosa do infarto, né? Mas você também consegue... Eu acho que essa seria a mais grave, de demorar para chegar. Não, então existe. Existe, que seria a troponina. Existe. Existe. Né? Existe. Doutor, há algum relato, ou que o senhor mesmo saiba, de algum funcionário com cargos de confiança ou da própria diretoria que recebem seus salários em dia enquanto os médicos estão com seus salários atrasados? Assim, é igual eu te falei, eu não tenho como afirmar isso, mas eu já ouvi falar sim. Que, por exemplo... Pode falar? Que, por exemplo, a filha da Rosa, se eu não me engano, é uma técnica de enfermagem que trabalhava lá à noite e tinha seu salário regular. Então, sim, já ouvi falar. É o maior exemplo que eu sei, que eu já ouvi várias vezes isso. Eu não entendi, doutor. Ela é técnica de enfermagem, tinha o salário o quê? Regular, assim, não atrasava o salário. Sim, entendeu? estava em dia. Isso. Doutor, o hospital já teve alguma paralisação ou ameaça por conta da falta de pagamento dos médicos? Que eu tenha sido chamado ou informado sobre, não. Não que eu saiba, né? O senhor nunca foi convidado para nenhuma reunião para falar sobre algum tipo de paralisação? Não. Não. Não, nunca fui. Doutor,
Quem é responsável por incluir o nome dos pacientes na lista do SUS? Para transferência, você diz? Então, como é que a gente fazia? Eu informava a técnica, a enfermeira, perdão, do pronto-socorro, e, se eu não me engano, ela falava com a enfermeira-chefe, que geralmente estava lá em cima. Aí colocava ela numa lista de transferência de acordo com a referência do hospital que você precisava, e eles tinham uma resposta negativa ou positiva sobre a transferência do paciente. Era assim que a gente fazia. O senhor disse uma enfermeira-chefe. Isso. Nas suas passagens por lá, você lembra o nome delas? Ou dela? A maioria das vezes foi a Érica, que era o nome dela, que era enfermeira-chefe. Doutor, os atrasos salariais são uma situação recente ou vem ocorrendo há meses ou anos? Por experiência própria, anos já tem, né? Que foi o que até aconteceu comigo. Eu tenho um relato de 2 médicos que trabalharam comigo em Porteal, que trabalharam aqui também, e relataram um atraso também antes de eu já estar formado. Então, pelo menos 1 ano e meio tem com certeza. Porque eles têm um atraso, inclusive tem esse dinheiro que eles nunca receberam, segundo eles, né? Que foi antes de eu formar. Então, 1 ano e meio tem com certeza. Com certeza. Mais do que isso eu não posso afirmar, mas 1 ano e meio tem. Doutor Rafael, você possui alguma documentação que comprove a sua falta de pagamento? Tenho essa nota não paga, que eu disse, e, igual eu falei, a foto de março, mas que já foi pago, então seria só de junho dessa folha de presença que a gente carimbava e assinava. Ok, vou pedir que você também nos forneça, tá? Que Uma precisar. cópia para a gente poder estar anexando junto ao processo. Com certeza. Doutor, o senhor deseja fazer algum relato adicional que julga importante para a investigação da CPI? Olha, a única coisa que eu queria relatar é assim, eu sou de Coatis, minha família toda é daqui, tanto meu pai quanto da minha mãe. A cidade, a população é maravilhosa. Aqui é ótimo, aqui deveria ser ótimo de trabalhar. População boa, educada, fluxo baixo. Aqui, então, assim, a população sofre demais com essa situação que acontece no hospital. Perde muitos bons médicos que poderiam estar aqui ajudando a gente, ajudando a população, e a gente, eu falo, minha família, a família de vocês, que não vem simplesmente ou por escolha de algumas pessoas que interferem diretamente nisso de N formas, né? A principal, não pagar, porque todo mundo tem conta para pagar, né? Porque a gente tem vários locais de emprego que a gente precisa desse dinheiro também, né? Então, eu só queria relatar isso, que foi o que me motivou a vir hoje na CPI. Acho que se puder fazer a diferença dessa forma, fazendo lá mudar para melhorar, porque eu não aguento mais ouvir as pessoas debochando daqui no sentido de eu nunca levaria meu pai e minha mãe no hospital de Coatis, sabe? Falando que nunca trabalharia aqui. A população não merece isso, sabe? A população merece bons médicos que estão aqui por elas, por eles, que estão dispostos a fazer esse serviço por eles. Então, se eu puder ajudar, meu intuito com essa testemunha foi ajudar nesse sentido, trazendo o que eu sei, o pouco que eu sei, que inclusive quando eu voltei, foi como eu disse, porque eu sou daqui, amo aqui, e informar o que eu sei para a gente tentar solucionar esse problema, para quem sabe lá na frente a gente não conseguir mudar isso, né? Então, só isso, só. Muito obrigado, doutor. Doutor Rafael, obrigado pelo seu comprometimento e comparecimento a essa CPI. Declaro encerrada a oitiva da Comissão Parlamentar de Inquérito. Uma boa noite a todos.